Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse lugar. Nós cremos que foi o Senhor mesmo que nos deu esse tempo, Pai. Nós consagramos a Ti o nosso culto, a nossa adoração. O Senhor é a razão do nosso encontro. O Senhor é a razão das nossas vidas, Pai. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Muito obrigado por Jesus, Pai, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa eternidade. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te dar o nosso louvor, para Te dar o nosso culto. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, Pai. E declaramos que essa será uma noite poderosa em nossas vidas. Uma noite de mudanças, de transformação, de crescimento, de aceleração, Pai, em todos nós. Em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, dá o seu melhor glória a Deus essa noite. Graças a Deus. Pode sentar. Aproveita e fala com o irmão que está do seu lado. Dá um graça e paz para ele, dá um sorriso. Diga, olha que bom que você veio. Graças a Deus. Que bom que viemos, né? Para esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, esse ambiente de fé, de adoração, de unção, de poder, e graças a Deus por isso. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje, vem aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Aqui nós só queremos um motivo para celebrar a sua vida e celebrar aquilo que o Senhor tem feito através de você também. Mais alguém? Então vamos orar por essas mulheres poderosas aqui. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado pela vida das nossas irmãs. Obrigado por essa fase que encerrou. Obrigado por essa nova estação, Pai, que o Senhor tem promovido para elas. Nós cremos que será um tempo de crescimento, de aceleração, de transbordar, Pai. Um tempo que a unção sobre a vida delas estará cada vez mais evidente. Elas vão alcançar as pessoas levando a sua palavra, as suas verdades. Muito obrigado, Pai, por presentes esperados e inesperados da parte do Senhor, se manifestando na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para elas. E um presente da nossa igreja também, porque elas são dignas. Amém? Glória a Deus. Cadê os homens da nossa igreja? Espera aí, vamos com calma. Vamos de novo. Cadê os homens da nossa igreja? Ontem nós tivemos um churrasco, foi maravilhoso, um tempo poderoso que o Senhor preparou para nós. E você que esteve lá certamente sabe daquilo que eu estou falando. Foi um tempo de comer muita carne, mas receber muitas coisas do Espírito por meio da palavra. Foi um tempo de fato maravilhoso. Nós inclusive temos um vídeo com só alguns dos melhores momentos. Eu queria trazer para vocês. Yeah, blessings raining down on me. Mama say she proud of me. At the count they Pura alegria do Senhor é a minha pura alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Glória a Deus. Que tempo bom, irmãos. E você que é homem, você não pode ficar de fora. Fica ligado aí para as próximas edições do nosso churrasco e também para o nosso culto aqui do Homens na Caverna, que acontece uma vez por mês. E você deve estar lá para receber coisas da parte do Senhor e também para você dar aquilo que Ele tem depositado em sua vida. Amém? Cadê o nosso Verbo News? Está pronto? Nós temos muitas informações no nosso Verbo News, muitas programações. Fica ligado para você não perder nada.
31 de agosto, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito Santo no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. Eu sou a Lorena, sou coordenadora aqui da Casa Reencontro. Gostaríamos muito de agradecer à igreja e o projeto Bem na Hora por essas doações que fizeram aqui para as nossas crianças acolhidas na casa. Serve muito para a gente, né? Tá dando para alimentar todas as crianças que estão aqui. Queremos expressar nossa gratidão a cada pessoa que contribui com doações de alimentos para o projeto Bem na Hora. Graças à sua generosidade, conseguimos arrecadar mantimentos que farão diferença real na vida de muitas famílias e instituições. Cada doação recebida é mais do que alimento, é uma expressão de amor e cuidado de Deus. Um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo em que as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de descobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro, há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Tenho uma ótima notícia para trazer para você. A nossa igreja, Verbo da Vida no Dirceu, nasceu.
Olha que bênção. Graças a Deus. Você se alegra com isso? Tem algumas fotos aí só para você ver. A gente está em reforma lá por enquanto. Não repara a bagunça, mas tem algumas fotos aí, ó. Botaram até o pastor Fábio para ficar com a mão na massa aí, ó. Muito bom. Tá aí o palco sendo feito. O prédio excelente, é um prédio muito bom, muito bem localizado. Aí a fachada. Olha aí que bênção. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha aí. Era uma academia, né? Até falei, tinha os equipamentos lá. Eu falei pro rapaz, se você quiser deixar, você pode deixar os equipamentos, que é bom que a gente vem, treina e já fica pro culto. Mas ele não quis deixar. Olha aí, que bênção. Você se alegra com isso, irmãos? É a palavra da fé alcançando essa cidade. Isso é certamente um crescimento de Deus nesse tempo para a nossa igreja. E não é uma outra igreja que está nascendo, é a nossa igreja. Somos nós lá no Disseu e muitas vidas serão alcançadas lá naquele lugar. Eu quero chamar o pastor Fábio e a Miriam, eles que vão estar à frente dessa obra. Hoje é o último domingo deles oficialmente aqui como membros da sede. Amém? E a partir do domingo que vem, a gente já vai ter culto lá no Verbo da Vida Disseu. E eu quero fazer um convite especial para você que puder, né? Você que, óbvio, não é aluno do Rema. A gente vai fazer um culto de inauguração na sexta-feira que vem, no dia 5 de setembro. Nós vamos estar lá e vamos fazer um culto de inauguração do Verbo da Vida Disseu às 19h30, tá bom? Então, se você não é aluno do Rema, ó, se você for aluno do Rema, você chegar lá, você vai ver. Então, você que não é aluno do Rema, você está convidado a estar conosco lá nessa grande festa. E quem você conhece que mora lá no Disseu, talvez um amigo, um parente, convida para estar lá, né? Uma boa oportunidade para eles serem alcançados. Amém? Então, nós vamos orar aqui pelo pastor Fábio, pela Miriam, vamos impor as mãos sobre eles. É um novo tempo, é uma nova unção. Eles que já pastorearam a nossa igreja lá no Boqueirão, né? Foi uma experiência e tanto. Estavam aqui servindo conosco como pastores auxiliares e fizeram um trabalho excelente conosco. E agora chegou o tempo de assumir essa nova responsabilidade. E eu creio mesmo numa nova unção sobre a vida de vocês. Amém? Vamos orar por eles. Eu posso pedir para você, por favor, fique de pé. Vamos orar. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque você levantou esse casal para estar naquele lugar, à frente dessa obra. A tua palavra diz que uns plantam, outros regam, mas é o Senhor quem traz o crescimento. E nós cremos, Pai, que o Senhor está trazendo crescimento naquele lugar. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, sobre a vida do Fábio, sobre a vida da Miriam. Nós oramos em favor deles, Pai, e os enviamos agora. Declaramos, Pai, a tua unção, declaramos o teu poder, os cobrindo, os envolvendo, e eles sendo fortalecidos, a visão sendo alargada. Declaramos, Pai, novas habilidades, novas ferramentas espirituais. Declaramos, Pai, que nesse tempo eles vão dar passos de fé ousados, inspirados pela tua palavra e guiados pelo teu Espírito. Satanás, você não tem poder sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre os negócios deles e principalmente sobre aquela igreja. Declaramos um tempo favorável, o favor de Deus sobre a vida dele. Declaramos o dinheiro chegando, os recursos, as pessoas, tudo que eles precisam nesse tempo, Pai, chegando para eles. E essa igreja, Verbo da Vida Disseu, sendo uma grande bênção naquele lugar, alcançando pessoas, transformando vidas, libertando pessoas, Pai. Declaramos casamentos sendo restaurados, histórias sendo mudadas, destinos e rotas sendo alteradas, através da Tua palavra, através, Pai, do Teu poder e da Tua unção, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós te damos graças, porque o Verbo da Vida Disseu já é uma bênção, já é um sucesso. Essa igreja já tem muitos membros, já tem uma equipe excelente, e eu declaro o teu favor e a tua sabedoria sobre a vida deles, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Querem falar alguma coisa?
Glória a Deus. Amém, queridos. Nós estamos muito alegres. É um trabalho realmente, precisamos da unção do Senhor. Mas antes de tudo, eu queria agradecer ao pastor Fábio, a Samir, pela confiança que ele está tendo em nós. Nós vamos dar o nosso melhor, pastor. Nós sabemos que o povo é do Senhor e nós não vamos tratar o povo de qualquer forma. O povo, né, é uma raça eleita do Senhor mesmo e nós vamos tratar com amor, com carinho, ensinando a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor nos ensinou, nós vamos fazer lá. Amém? Pastor, obrigado. Amém, glória a Deus. Deus é bom, queridos. Aí é só o começo do que Deus vai fazer lá no Disseu, amém? Eu quero agradecer ao pastor, né, a Sams, mais uma vez também como o Fábio, pela oportunidade que ele está dando para nós de cumprirmos o ID do Senhor lá naquele lugar. Pastor, e eu sei que o Senhor vai nos capacitar a não decepcionar o Senhor, amém? Igreja, eu quero agradecer também, né, por vocês estarem pegando junto, crendo junto com a gente, orando junto com a gente, para que aquele ponto acontecesse, para que a igreja do Disseu nascesse naquele local, amém? E eu só tenho a agradecer por todas as oportunidades, amém? Favorável, extraordinário. Glória a Deus. É isso, irmãos. Foi um ano a gente crendo, declarando, chamando a existência para esse ponto chegar, né? E o ponto chegou, graças a Deus. E vai chegar esse ponto lá em Altos também. Em nome de Jesus. Você se alegra com isso? Graças a Deus. Deus abençoe. Cadê o pastor William? Cheguei. Se deixar com o microfone é um perigo. Glória a Deus. O Senhor é bom. Que tempo maravilhoso, irmãos. Deixa eu perguntar a vocês. Os jovens vieram hoje? Glória a Deus. No próximo sábado, o Hora VIPs, às 19 horas, aqui na nossa igreja. Venha, traga alguém com você, traga um jovem com você. Uma nova série será iniciada, Be Free, que vai abordar temas como pressão, ansiedade, libertação nas emoções. Então é muito importante que você esteja aqui e traga um convidado com você. E será um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Cadê os nossos visitantes? Tem alguém que está hoje aqui pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão. Se é a primeira vez que você está no nosso culto, olha, eu vi mãos levantadas lá atrás, aqui no meio também. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar também aos demais irmãos. Eu queria que você ficasse de pé só um segundinho, por favor. E você que está aí próximo aos nossos visitantes, já sabe o que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer para você que você precisa congregar, você precisa ter um lugar para dizer que é seu, um lugar onde você recebe da palavra e um lugar onde você também distribui aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Nós precisamos também receber. Então, uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Ao final, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Vai ser bem rapidinho, 5 minutos, mas nós não queremos que você saia sem passar por lá. Então, no final, eu volto aqui, vou sinalizar para vocês. Lá atrás, nós vamos ter uma equipe que vai estar aguardando por você, vão te conduzir a essa sala. As pessoas que te convidaram também podem ir com você, para que você não fique lá sozinho ou deslocado. E aí, no momento certo, eu vou voltar aqui e sinalizo para vocês. Combinado? Queria aproveitar também e apresentar aqui a igreja, que o professor Landestai Ventura ficasse aqui de pé. O nome dele é internacional, irmãos. Professor do Rema, tem nos servido aqui durante esses dias. Ele vem diretamente de Campina Grande. Ele serve lá no nosso ministério, um homem abençoado. E inclusive esteve com a gente ontem no churrasco. Foi um tempo maravilhoso, não é isso, professor? Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo. A casa é sua. Glória a Deus. O Senhor é bom. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas.
Aproveita aí para abrir a sua Bíblia, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29. Abre o seu aplicativo também. Abre a sua carteira. Nós vamos adorar o Senhor, dando a Ele aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. E essa é uma oportunidade que nós temos de honrar a Ele, considerando e entregando com toda a alegria e generosidade do nosso coração. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 2, está escrito assim: com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, e todo suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix e engarte, de ornato, pedras de várias coisas, várias cores, turquesas, todo tipo de pedra preciosa e muito mármore. No começo do versículo 2 ele diz: olha, com toda força eu preparei para o templo do meu Deus. No versículo 3 ele vai dizer: além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero nesse momento doar do meu tesouro pessoal ouro e prata para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que eu ofereço, aí ele vai dizer uma quantidade muito grande, só para revestimento das paredes da casa. No versículo 5 ele diz: para os trabalhos em ouro e prata, e para objetos de arte produzidos pelos artesãos. Aí eu gosto do final do versículo 5, porque Davi está convocando as pessoas para um tempo como esse aqui, de oferta e de adoração ao Senhor. E ele diz no final do versículo 5, ele faz uma pergunta: agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar das suas dádivas ao Senhor? Ele fala sobre uma força que ele está colocando, ele fala sobre o amor que ele está dedicando, e ele fala sobre o volume que ele está entregando. Tudo isso são coisas importantes, mas ele nos mostra que isso é algo que precisa partir do coração de cada um. Por isso ele pergunta: ei, quem é que está disposto também? Aí o versículo 6 vai dizer que os chefes de famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados da obra do rei, deram do que possuíam, com generosidade e alegria. E aí ele fala sobre esse modo que nós precisamos fazer. Há uma convocação da parte do Senhor, há um cuidado da parte de Deus com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. Aquilo que chegou em nossas mãos não é simplesmente para retermos, e não é simplesmente para o nosso próprio uso. À medida que nós estamos liberando esses valores, nós estamos cuidando do nosso próprio coração, para que essas riquezas, para que esse aumento, para que esse ouro não tome um lugar errado. Isso é reconhecer o Senhor. É aquilo que Deus diz lá em Deuteronômio no capítulo 8, ele diz: olha, lembra de mim, o aumento vai chegar, vai aumentar o ouro, aumenta a prata, vocês vão morar em boas casas, mas ele diz: lembra de mim. Um Deus que é tão grande, irmãos, que nos dá a vida, como o apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 17. Ele não precisa de nada nosso. Ele é aquele que nos dá a vida, o fôlego, supre todas as nossas necessidades, mas ele está nos instruindo lá em Deuteronômio capítulo 8, dizendo: lembra de mim. É exatamente em um momento como esse que a gente precisa lembrar: na minha vida as coisas estão aumentando e vão aumentar ainda mais, mas a gente precisa cuidar do nosso coração nessa jornada, para que a gente não se perca com as riquezas. Esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Esse é o momento que a gente precisa dedicar ao Senhor com amor e, como diz o final do versículo 6, com alegria e com generosidade. Amém? Então separei os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos fazer isso agora, vamos orar ao Senhor e vamos consagrar a Ele aquilo que nós trouxemos para dar a Ele com toda a generosidade do nosso coração. Se você quiser fazer com envelope, você vai encontrar um envelope aí na sua frente. Se você quiser fazer por meios eletrônicos, o Pix está aqui. Lá atrás tem umas maquinetas também que estão posicionadas, as tesoureiras estão posicionadas para te ajudar. Você vai poder usar o cartão de crédito ou de débito, não importa. O que importa é que nós vamos sair daqui essa noite dedicando algo ao Senhor no que diz respeito aos nossos bens. Amém? Vamos orar. Você pode estender aí a sua mão. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, também apareceu para você aí um código QR Code que vai te conduzir às nossas contas, e você vai poder fazer essa oferta e os seus dízimos também agora, em nome de Jesus. Estenda aí a sua mão, o seu envelope, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de te honrar com os nossos bens. Fazemos isso com toda a alegria, Pai. Entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em consideração ao Senhor, que é digno da nossa entrega em todos os aspectos, Pai. Nós queremos te adorar todos os dias com a nossa voz, com as nossas mãos levantadas.
mas nós queremos também te reconhecer em meio às nossas coisas, em meio às nossas riquezas, porque nós consideramos que é o Senhor mesmo quem faz chegar. Cremos em multiplicação, aumento, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vem com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Você pode adorar mais um pouco a Ele. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, diga isso, ela é perfeita, perfeita e agradável. Diga mais uma vez, meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Eu provei e vi o seu amor, eu provei e vi o seu perdão, Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu, Deus imutável. Eu provei e vi o seu amor, eu provei e vi o seu perdão, Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu, Deus imutável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Obrigada, Pai, porque sua palavra permanece para sempre. O Senhor não muda e a sua palavra também não, Pai. Nada daquilo que o Senhor deixou escrito passou ou passará. Nós cremos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor disse está cumprido ou para se cumprir. Nós sabemos, Pai, que nada do que o Senhor disser ou que o Senhor tenha nos dito vai falhar, Pai. Nada do que o Senhor tenha nos dito ficará por se cumprir, Pai, mas pelo contrário, o Senhor mesmo se encarrega de fazer cumprir a sua palavra. Nós temos visto e provado, Pai, o quanto o Senhor é bom. Nós já temos muitos testemunhos, inúmeras, Pai, experiências, inúmeras situações onde nós provamos e vimos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é poderoso. Nós reconhecemos o teu caráter, nós reconhecemos o que o Senhor faz, o que o Senhor é. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Você não muda, você não tem problemas, Pai, em permanecer o mesmo. Pelo contrário, Pai, nós cremos que o Senhor, sendo bom, é desde o princípio até o fim dos teus dias, Pai.
Ah, Senhor, nós cremos assim. E nós temos visto o quanto o Senhor é fiel. Nós temos provado o quanto o Senhor é bom, Pai. Nós provamos e vimos o quanto o Senhor é bom. Nós te louvamos nessa noite, Pai, porque cremos que pelo que o Senhor já nos provou, pelo que o Senhor já nos mostrou e pelo que nós já provamos do Senhor, nós podemos ter a certeza e a convicção de que no nosso futuro, no nosso amanhã está o melhor para os nossos dias. Que no nosso futuro, no nosso amanhã, Pai, estão os nossos melhores momentos, estão as melhores fases. Ah, Pai, estão os melhores dias das nossas vidas, porque até aqui a Tua mão nos sustentou, até aqui o Senhor nos segurou, até aqui o Senhor proveu, até aqui o Senhor curou, até aqui o Senhor manteve de pé cada um de nós. Nós não fomos paralisados pelas circunstâncias, a falta não nos parou, Pai, as doenças não nos pararam, Senhor, problemas não foram páreo para o Senhor agindo em nós, através de nós, por meio de nós, Pai. Nós estamos convictos de que o nosso amanhã é bem mais glorioso, é bem melhor do que o que foi até aqui. Nós estamos certos, Pai, de que amanhã será melhor do que ontem, de que amanhã será melhor do que hoje, e de que depois de amanhã o Senhor será ainda melhor conosco do que até agora. Ah, Pai, muito obrigada por esse tempo que o Senhor preparou, por essa porta que o Senhor nos abriu, para estarmos juntos em comunhão, recebendo da Tua palavra, recebendo da Tua verdade, podendo adorar e cultuar ao Senhor. Pai, nós estamos animados, encorajados no Espírito, Pai. Ah, Senhor, ainda que nosso corpo possa estar cansado em algum momento, a nossa alma, o nosso interior se renova de dia em dia. Nós estamos prontos, Pai, para Te dar o nosso melhor. Nós estamos prontos para Te dar o nosso melhor. Nós estamos prontos para Te dar o nosso melhor. Obrigada, Pai, por esse tempo. Desde agora nós Te agradecemos, porque cremos que ainda coisas melhores virão, coisas maiores estão vindo na nossa direção agora mesmo. Sabemos que há do céu uma movimentação em prol do Teu povo agora mesmo. Sim, Senhor, é nisso que nós estamos crendo. Estamos aqui e ainda que alguns estejam parados, há uma movimentação divina, há uma movimentação celestial agora mesmo, para que o Teu povo possa ser alcançado e abençoado nessa noite. Obrigada, Pai. Nós estamos com o nosso coração cheio de fé e expectativa para aquilo que ainda virá. No nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Obrigada, gente. Aleluia. Oh, glória. Você está animado, irmão? Eu estou na Igreja Verbo da Vida de Teresina. Eu estava com saudade de vocês. Acho que vocês não estavam, não, mas eu estava. Estou brincando. Nós estávamos com saudade. Tiramos um tempinho aí de descanso, um tempinho de refrigério, um tempo de rever a família, um tempo para nós estarmos um pouco mais ausentes daqui, mas o coração fica conectado do mesmo jeito. A gente fica lá pensando em como as coisas estão se dando aqui, querendo estar aqui, mesmo que a gente congregue em outro lugar, durante o período que está ausente, a gente vai para alguma igreja, recebe a palavra, cultua ao Senhor. Mas nada é, irmãos, como a gente está em casa. Estar aqui é muito melhor. Amém? Nós estávamos com saudades e eu sei que o Senhor preparou uma boa porção para esse nosso retorno. Amém? E enquanto nós estávamos ausentes, nós estávamos em Brasília, revendo os familiares do Fábio, né, podendo apresentar lá o Theo para o avô dele. Foi muito maravilhoso esse momento. E quando a gente está de folga no quartel, se alguém souber que a gente está no quartel, sabe logo, a gente está querendo serviço, né? Está querendo trabalho. E nós encontramos com uma professora muito querida, uma ministra do Verbo da Vida e também professora do Rema, a Duda Oliveira, que esteve aqui ensinando há alguns anos atrás. Ela é ministra do Rema, professora do Rema, e ela congrega na Igreja Verbo da Vida lá em Asa Sul, lá em Brasília. E nós a encontramos para revê-la, foi um tempo maravilhoso, ela proporcionou para a gente um tempo de mesa, um tempo excelente. E enquanto nós estávamos conversando, ela comentava sobre um projeto que ela tem lá, que chama Academia de Virtudes, um projeto para mulheres. Muito bom, um projeto interessantíssimo. Você vai já entender por que eu estou mencionando essa ocasião. E quando nós estávamos conversando, ela começou a comentar sobre algumas coisas. Eu já tinha visto algumas das ações do projeto dela pela internet. E enquanto nós conversávamos, ela sugeriu que aproveitasse o tempo que eu estava lá, né, para que a gente pudesse, de alguma maneira, participar daquilo que tem no projeto.
E aí, infelizmente, pelo tempo curto, não dava para a gente encaixar uma agenda para eu ministrar para as mulheres lá. Mas ela me convidou para fazer algumas gravações de vídeos devocionais. E aí ela me pegou assim de surpresa. Ela disse assim, não, você vem aqui nessa semana, você grava 6 vídeos para mim, e são 6 temas, e falou lá como era. E na mesma hora, claro, né, eu disse sim para aquilo que ela estava abrindo como oportunidade, uma porta se me abriu. E graças a Deus foi possível a gente fazer a gravação lá. E dentre os temas que eu estava meditando, foi um tempo bem curto. Ela me falou, tipo, num sábado, a gente já gravava na terça, então 6 temas, assim, rápidos para você poder pensar e deixar registrado. Não são temas, assim, tão fáceis de você pensar, de você meditar, de você administrar. E quando nós estávamos ali, né, eu e o Espírito Santo trabalhando a ideia de fazer aquelas gravações, alguns temas brotaram no meu coração, e um deles falava sobre descanso. E eu gravei esse tema. Esses vídeos ainda vão ser soltados aí na internet, quando for a gente vai compartilhar. Mas, por que eu estou falando isso para você? Porque na semana seguinte, se eu não me engano, quem já viu Toda Terça? Que bom. Toda Terça é o programa que a gente tem no ministério. Na semana seguinte da gravação, o pastor Edilson de Lira ministrou sobre descanso no Toda Terça. E aí eu fiquei assim, eu já tinha no coração de ministrar esse tema aqui na nossa igreja quando retornasse, porque era algo fresco que estava no meu coração, era algo que o Espírito Santo tinha compartilhado, e que no vídeo, porque era muito curto, não dava para explorar. Então, eu optei por trazer essa mensagem logo que estivesse escalada. E calhou, né, caiu de eu estar escalada no primeiro fim de semana depois da nossa chegada. E coincidiu de ter no Toda Terça. Então, eu estou falando isso para você porque no Toda Terça já estava o Espírito Santo apontando para um tema que já viria a ser ministrado aqui também, amém? Era algo que Deus estava tratando comigo, acrescentou-se ali naquele programa que é maravilhoso. O pastor Edilson trouxe de uma forma riquíssima, eu tive o prazer de me debruçar para ouvi-lo, e foi maravilhoso realmente. Eu creio que hoje nós vamos ser também, de alguma maneira, acrescentados, edificados acerca desse tema. Se o Espírito Santo está nos apontando, é porque é algo importante para ele e para nós também. Amém? Se você observar, eu estou meio ofegante. É praxe, é típico dessa fase da minha gravidez. Quem lembra de quando eu estava grávida do Theo? Meu Deus do céu. É engraçado, porque o sangue fica fluindo para poder gerar a criança, e aí a gente tem uma deficiência de respiração nessa fase. Pelo menos comigo foi assim, da outra vez está sendo agora. Então, não é nervosismo, não é porque eu estou com algum problema para respirar, não. É só o normal dessa fase, amém? Já já passa. Então, quero que você comece a ir por essa direção junto comigo, para aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Nós vamos falar sobre descanso no Senhor, amém? O que nós vemos na palavra de Deus acerca desse assunto, irmãos, é algo muito interessante. Algumas pessoas pensam que o descanso é uma questão de nós merecermos. Trabalhei, por isso mereço descansar. Fiz muito, por isso agora devo merecer entrar numa fase de repouso, de descanso, de alívio. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ao vermos o que o próprio Deus deixou de modelo para nós, de exemplo, a gente percebe que o descanso não é uma questão de nós merecermos ou não. Se você observar bem o que Deus deixa de forma muito clara para nós, quando Ele se estabelece ali como um princípio, o descanso é um princípio. O descanso não é merecimento. Nós não descansamos porque merecemos descansar, apesar de descansar normalmente depois de um período de esforço. Mas o descanso, irmãos, e entenda, você vai precisar compreender nessa noite que nós estamos falando de descanso em diversas esferas. Deus, Ele mostra na sua palavra que existe um descanso emocional, existe um descanso físico e existe um descanso espiritual. E nós devemos nos esforçar para viver num descanso em todas essas esferas, em todas essas dimensões que Deus estabeleceu na palavra. Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que descanso não é merecimento. Não é porque nós merecemos descansar que nós entramos num descanso ou que nós descansamos. Nós descansamos porque Deus estabeleceu como um princípio em sua palavra que nós precisamos descansar. Deus, Ele lá em Gênesis no capítulo 2, eu quero que você vá para lá comigo, Gênesis no capítulo 2, você deve conhecer esse texto. A partir do verso 2, diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Diga, Deus fez, Deus descansou. No verso 3, diz: E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Deus, ele estabeleceu ali, queridos, ele olhou para o que fez. Tudo que Deus fez, a Bíblia diz que era bom. Deus criou o homem, viu que o homem era muito bom. Deus estabeleceu todo um ambiente necessário para que a humanidade pudesse estar inserida. Deus faz toda a sua parte, mas Deus também descansa. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não se cansa, porque a sua palavra diz que Ele não se cansa, nem se fadiga. Mas nós precisamos ver, nós precisamos crer que Deus descansa, porque ali Ele estava estabelecendo um princípio para nós. Depois de uma obra realizada, depois de um tempo de fazer as coisas, depois de um tempo de realização, depois de um tempo de produtividade, é necessário descansar. Por que nós falamos sobre isso? Porque nós precisamos, queridos, observar que a gente vive dias muito acelerados. A gente vê pessoas vivendo num ritmo cada vez mais acelerado. Quantos não já ouviram a frase, eu não tenho tempo para isso? Parece que o dia está correndo mais rápido do que em toda a minha vida. Parece que as nossas 24 horas não são mais 24 horas. A gente vai sendo consumido pelas muitas distrações, pelas muitas atribuições, pelas muitas atividades. A gente vai sendo consumido pela ideia de que a gente é bom o suficiente se a gente realizar muitas coisas. Mas sabe, eu quero te dizer, você não é bom o suficiente se você realizar muitas coisas. Você é bom o suficiente se você realizar o que Deus te chamou para realizar. Porque você pode estar fazendo muitas coisas, mas nenhuma delas se é a que o Senhor te chamou para fazer. E isso vai mostrar para Deus se você está em sucesso ou não. Às vezes as pessoas estão sendo consumidas por muitas atividades, fazendo muitas coisas, inclusive dentro da igreja. Mas nada do que elas estão fazendo e teoricamente produzindo está envolvido e relacionado com o que Deus queria que elas estivessem comprometidas. Irmãos, e se nós estivermos fazendo muitas coisas, mas não estivermos fazendo o que Deus nos convocou a fazer, esse descanso que a gente precisa entrar, segundo o princípio que Deus estabeleceu, ele não vai vir para nós, não é por uma questão de merecimento, nem por uma questão de princípio. Ele não vai vir para nós, porque nunca alguém vai conseguir descansar se não estiver dentro da vontade de Deus. Você está aqui comigo ainda? Então, muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, são múltiplas atribuições. Principalmente eu vejo isso nas mulheres. As mulheres estão sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você sabe, nós mulheres geralmente temos a habilidade de fazer 3, 4 coisas de uma vez só. A gente segura o menino, mexe na panela, atende o telefone e ainda faz alguma coisa com o pé se precisar. Afastar o cachorro, por exemplo, a gente faz. A gente dá conta de muitas coisas e parece que a gente é quase um malabarista fazendo coisas demais. E eu quero dizer para você, mulher, você precisa aprender a descansar no Senhor. Existe um descanso, irmãos, que é físico, que é maravilhoso. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Se der tempo, a gente vai falar sobre muitas coisas. Mas o descanso físico, ele não consegue proporcionar o descanso para a alma como a gente precisa. Existem pessoas que dormem a noite inteira, mas elas acordam mais cansadas do que na noite anterior. Por que isso acontece? Além dos problemas relacionados ao sono de forma fisiológica, que aí os médicos vão conseguir explicar, existe a questão emocional. Elas acordam e elas dormem e acordam, e os problemas continuam lá. E se o problema continua lá e você não está com o coração que está descansando, confiando em fé no Deus que faz todas as coisas acontecerem, você vai dormir, você vai acordar e você vai continuar cansado, preocupado, desanimado, desencorajado para viver. Então é preciso que a gente encontre no Senhor uma forma de colocar o nosso coração para descansar nele, ainda que de repente a gente não tenha tido a noite de sono que a gente gostaria de ter. Quantos estão entendendo? É claro, nós devemos proporcionar um bom descanso físico para o nosso corpo. É preciso que a gente cuide do corpo, que é o nosso templo de adoração ao Senhor. O nosso corpo também é um templo de adoração ao Senhor. Fica comigo, não fica com o barulho não, amém? Então, nós precisamos entender que a gente tem que proporcionar um descanso para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. É verdade, nós temos esse dever. É preciso que a gente se alimente bem, é preciso que a gente durma bem, é preciso que a gente se aplique e discipline em fazer atividades que proporcionem saúde para o nosso corpo. É necessário tudo isso, irmãos. Mas é preciso que, além disso, a gente consiga compreender que existe uma coisa, que é o descanso, que não é um lugar, não é uma atividade, não é uma cama. O descanso é um lugar proporcionado em uma pessoa chamada Jesus. A gente pode dormir nas melhores camas, descansar nos melhores travesseiros, a gente pode dormir nos melhores lugares do mundo, mas se a gente não tiver o Senhor como o nosso descanso, a gente vai dormir e vai acordar com os mesmos problemas esperando por nós. Você está aqui? Então, sim, nós precisamos aprender a como descansar no meio de tudo isso. E um grande erro é as pessoas pensarem assim, eu mereço descanso, eu trabalhei o ano todo, então agora eu mereço férias. Tem gente que pensa, por exemplo, que pastor não merece férias. Porque pensa até que pastor não trabalha.
Já perguntaram para o meu marido mais de uma vez, o senhor trabalha também ou o senhor é só pastor mesmo? Mas quem acompanha de perto a vida pastoral sabe que o trabalho vai muito além do horário, do período em que se dá expediente na vida de um pastor. E quando a gente vê isso, a gente percebe que sim, é necessário que a gente tenha pausas, é necessário que a gente tenha descanso, é necessário que a gente tire férias. Uma coisa interessante que eu ouvi sobre isso, né, que alguém já disse, mas o diabo não tira férias, a igreja não deve tirar férias, o pastor não deve tirar férias, o crente não deve tirar férias. Você sabia que o diabo não tira férias? É verdade, irmãos, o diabo não tira férias. E porque ele não tira férias é que nós temos um corpo tão funcional, chamado corpo de Cristo. Porque ainda que um descanse, tem alguém vigiando enquanto aquele descansa. Além de sabermos que nós temos um Senhor que vigia por todos nós. Então é sim necessário que a gente descanse. A igreja não deve tirar férias, mas o corpo de Cristo, ele fica em movimento, apesar de alguns entrarem de férias. Você está comigo? E na palavra a gente vê isso, o descanso é esse princípio, não um privilégio humano. A gente precisa entender, a palavra mostra para nós que o descanso é um princípio divino e não um privilégio humano. Não é algo que o homem tem como privilégio, como merecimento, como bônus, como extra para si próprio, ou como o homem foi quem estabeleceu. Não, Deus estabeleceu como um princípio que veio do alto, para que a gente possa desfrutar aqui embaixo na terra. Amém? Você está aqui, talvez você esteja aqui e esteja pensando, eu estou bem descansado, eu não estou com problemas para estar cansado, eu não estou com problemas para descansar, eu estou muito bem hoje, eu estou ótimo, eu entendo bem sobre isso. Talvez você esteja assim mesmo, irmão, mas em algum momento você vai precisar lembrar desses princípios. Porque geralmente quando nós achamos que estamos descansados demais, nós provavelmente estamos longe do descanso que Deus realmente nos ofereceu. Como assim? Às vezes, nós estamos confortáveis na dimensão, na esfera, no lugar, no nível em que estamos, e estamos achando que está muito bom, que estamos descansados ali. Mas, muito provavelmente, aquela posição, aquele lugar, aquele nível, não é o que Deus tem para nós. E, provavelmente, Deus vai esticar você, vai levar você daquela zona de conforto, de descanso aparente, para uma zona onde você vai ficar desconfortável. Mas, apesar do desconforto, você não vai ficar cansado, porque a graça vai te assistir. Essa é a diferença. Provavelmente você já parou para perceber em alguns momentos em que você estava descansando, mas você continuava preocupado. Você acordava e continuava com os problemas. Você, apesar de descansar fisicamente, não conseguia descanso para a sua alma. Às vezes você consegue descanso para a alma, você acorda bem, descansou fisicamente, está bem, mas não tem o descanso espiritual que nós, como crentes, temos. Como assim? Porque aquele que não crê em Cristo, aquele que não nasceu de novo, aquele que não recebeu a salvação por meio do que Cristo fez, ele continua exaustivamente tentando achar formas de descansar a sua pessoa, o seu ser espiritual, a sua vida, em algo que ele mesmo faz e produz. Ele fica tentando achar formas de justificar-se com Deus e nunca consegue, porque não há nada que o homem consiga fazer para alcançar o nível de justiça que Deus requer, se não for por meio de Jesus. Nós só temos descanso espiritual, nós só podemos descansar espiritualmente, perceba isso, porque nós sabemos que Jesus já completou tudo que precisava completar, para que nós possamos ter descanso agora, espiritual, mas também na eternidade com o Senhor. Quem não tem Jesus não sabe que aquilo que Jesus fez já é suficiente para diante de Deus nós podermos ter descanso, nós podermos ter repouso, não precisarmos fazer algo que torne para Deus algum de nós aceitável, algum de nós justificável, algum de nós seja digno de estar diante de Deus. Quem não crê em Jesus não sabe, não tem essa convicção, não tem essa situação posicional em Cristo ainda. É alguém que vai continuar tentando se justificar diante de Deus com o que faz, com as boas obras que opera, com as caridades que realiza, vai tentar de alguma forma, com a religiosidade que vive, tentar se justificar diante de Deus, de modo que Deus aceite, diga, não, você é digno, eu posso ouvir você, eu posso ouvir tua oração, eu posso me achegar a você, mas nada do que o homem faça vai alcançar para ele a posição que Cristo já alcançou fazendo o que fez quando morreu na cruz. A justiça divina, por meio do que Cristo fez, ela é o suficiente para a gente ter descanso espiritual, para a gente poder confiar, a gente poder ficar tranquilo, sabendo que Jesus já pagou todo o preço necessário. Agora eu só preciso crer no que Ele fez e eu já creio. A eternidade me aguarda com o Senhor. Você está comigo?
Em Gênesis 2, a gente vê Deus descansou não porque estava cansado, mas para estabelecer esse princípio. E a gente vê o descanso não é um problema para Deus, o descanso é uma bênção. O descanso é algo que é de fato santo, é divino, é algo que a gente deve operar. Agora perceba, quando nós falamos sobre descanso, a gente não está falando sobre preguiça. A gente não está falando sobre você ficar relaxado, relapso, negligente. O descanso nada tem a ver com essas coisas. É possível você ser muito diligente, é possível você estar fazendo muitas coisas, mas ainda assim você desfrutar do descanso que Deus pode proporcionar para você. Amém? Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 11, eu quero que você vá para lá junto comigo, por favor. Hebreus, capítulo 4. Verso 11, Hebreus 4, 11. Vamos ler do 9. Você vai entender sobre o que nós estamos falando quando falamos sobre o descanso espiritual. Hebreus capítulo 4, verso 9. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O que aqui está dizendo, irmãos? Porque assim como Jesus entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus também descansou. E ele diz agora, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Qual é o repouso? Qual é o descanso para o povo de Deus? Descansar no que Cristo fez, porque o próprio Cristo descansou de sua obra, porque realizou tudo que o Pai requeria que ele realizasse. Está comigo? No verso 11 diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora veja, ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ou seja, o descanso é algo que a gente tem que ter um esforço. Primeiro, o esforço de crer no que a palavra diz acerca desse descanso espiritual, sim. Mas também está falando que o descanso ele vem para quem teve um esforço antes. Porque quem não se esforça também não precisa de descanso. Então ele diz, esforcemo-nos para entrar no descanso. Você tem um esforço inicial e depois você entra no descanso. Amém? Descansa sempre aquele que teve algum tipo de esforço. O esforço para o crente, para o homem ou a mulher de fé, o esforço que a gente deve ter, irmãos, é o esforço de crer. E eu sei, você não precisa botar muita força para crer. Crer é a sua essência, fé é o seu estilo de vida. Mas quando nós temos esse esforço da nossa parte, que é o crer, Deus tem da parte dele um descanso para nós. E você vai ver, pelo que a gente vai aprender hoje, que o descanso nada mais é do que a posição de alguém que está confiando que Deus já fez tudo. Descanso, querida, é mais do que qualquer coisa, um ato de fé. Porque você crê que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus já está fazendo. Você pode descansar, você pode ficar tranquilo. Só pode descansar alguém que sabe que tem alguém trabalhando no seu lugar. Você deve ter já visto aqueles regimes de trabalho em algumas empresas, onde tem um sistema de folgas, onde você só tira a sua folga quando tem alguém naquele plantão do seu trabalho. Você folga porque tem alguém trabalhando no seu lugar. Você não folga junto com todo mundo folgando. Tem alguns sistemas que são como esses normalmente, né? O de 40 horas semanais, por exemplo, geralmente todo mundo folga no fim de semana. Mas existem sistemas de trabalho onde um só folga se tiver alguém naquele horário trabalhando. A gente tem pessoas, por exemplo, que trabalham como servidoras públicas que sabem bem como é esse trabalho. Você trabalha, você tem a sua hora de repouso, a sua hora de descanso, o seu tempo de folga, mas tem alguém trabalhando naquela hora, naquela escala, para que você possa estar descansando. Com Deus é também assim, nós descansamos porque Deus está trabalhando. Amém? É por isso que a Bíblia diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu durmo em paz, sabendo que ninguém vai entrar na minha casa, porque Deus está vigiando a minha porta. Os anjos do Senhor estão acampados lá, irmãos. Quando você entende que o Senhor está agindo e trabalhando em seu favor em todo o tempo, você sabe, eu posso andar confiante e descansado, eu posso estar tranquilo. Quem vive com medo é alguém que vive sem confiar em Deus. É alguém que não sabe quem Deus é e o que Deus faz. Porque quando sabemos o que Deus é e o que Deus faz, nós podemos descansar tranquilos.
Quando a Bíblia fala sobre esse descanso espiritual, ela está falando, olha, resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. E qual é o repouso para nós? Qual é o repouso para o povo de Deus? Diga, Cristo é o meu descanso. Cristo é o meu repouso, irmãos. Eu posso repousar e descansar na certeza de que tudo que era para ser feito foi feito por Ele. Eu só preciso crer e esperar para que aquilo se cumpra na minha vida. Tudo que é necessário para a nossa vida foi dado por meio de Cristo. Cristo nos salvou, nos libertou, nos curou. Ele, por meio do que fez, já nos prosperou. Ele nos deu toda sorte de bênçãos por causa do que Ele fez. Ele nos abençoou, nos tornando filhos juntamente com Ele. Tudo que era para ser feito, irmãos, foi feito por Cristo. O que é que a gente tem que fazer? Crer, receber, aceitar e esperar aquilo que ainda não se manifestou, se manifestar, porque é questão de tempo. Então, resta para nós um repouso, resta para nós um descanso. Quando você pensar em ficar preocupado e não dormir, porque tem algum diagnóstico, tem um exame para você fazer, teve um relatório que não foi positivo, teve algum relato que não foi conforme o que você estava crendo, foi negativo, você precisa simplesmente descansar e crer. Pai, eu sei que o Senhor já fez tudo o que era necessário. Em Ti eu já tenho cura, em Ti eu já tenho provisão, em Ti eu já tenho a solução, em Ti eu posso descansar, porque o Senhor já está fazendo tudo que é necessário. Já foi feito, agora vai se manifestar. Você está comigo? Por isso que nós falamos que o descansar é alvo, é fruto, na verdade, de um coração que está confiando no Senhor. É fruto de alguém que está posicionado em fé. Diga, eu estou em fé, por isso eu posso descansar. Em Salmos, no capítulo 23, o Senhor deixa claro ali através do salmista, quando ele relata, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Deus faz, como nosso pastor, ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E ele começa a relatar, ele diz, ele me faz repousar em verdes pastos ou em pastos verdejantes. Quando o autor ali fala isso, quando o salmista declara tal frase, ele está dizendo, olha, eu posso descansar nos pastos, porque o meu pastor já me alimentou. Esse descanso, queridos, é um descanso que ainda hoje nós obtemos da parte de Deus. Emocionalmente falando, nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor já proveu. E você olha para uma ovelha, você olha para o pasto, você vê que só se deita no pasto aquele que já está saciado. E ele está dizendo, o Senhor me faz repousar em verdes pastos. É a grama verdinha, pronta para ser o pasto daquele animal. E ele está tão saciado, tão satisfeito, que ele simplesmente se deita ali. Existe um lugar de repouso para você, na certeza de que Deus já te saciou, de que Deus já te satisfez em todas as áreas e que você pode descansar. Ali onde talvez todo mundo esteja disputando, requerendo um lugar para encontrar o alimento. Talvez está todo mundo trabalhando incansavelmente, trabalhando sem descanso, trabalhando sem folga, trabalhando sem tempo para a família, trabalhando sem tempo para congregar, trabalhando sem tempo para servir ao Senhor, trabalhando sem tempo para ter uma qualidade de vida ao ponto de poder desfrutar do que produz. Você pode repousar, porque o Senhor te faz repousar em pastos verdejantes. Tem alguém querendo produzir além, tem alguém querendo ir a mais, querendo fazer muito mais, vender muito mais, bater muito mais, mas o Senhor te faz repousar nos pastos verdejantes. Tua meta é batida antes, você bate em menos horas, você vende mais em menos tempo, você faz mais em menos tempo, você faz mais em menos tempo, faz melhor, faz ainda mais, porque o Senhor está com você. É possível, irmão, você fazer mais, melhor, em menos tempo, quando você está convicto. O Senhor está fazendo a minha vida prosperar em tudo. Eu gosto de ter esse aspecto da unção, quando eu estudo sobre o assunto, que ela é como um óleo engrenando as engrenagens da máquina que nós somos. É aquele óleo que você coloca para que a máquina possa funcionar bem. Sabe, a unção é mais ou menos isso na vida de muitos crentes. Ela vem sobre as nossas vidas para que a gente possa desempenhar coisas, papéis, naturalmente, mas também espiritualmente, ministerialmente, sobrenaturalmente, mas também nas coisas básicas da vida, no nosso natural, no nosso dia a dia. A unção vem sobre nós, irmãos. A unção é derramada sobre nós para favorecer e facilitar que a gente faça as coisas numa velocidade melhor, numa forma melhor, em menos tempo, de uma forma menos pesada. Você vai fazer muito mais por causa da unção. Sem se cansar tanto. Talvez você hoje trabalha muito. Eu quero declarar você trabalhando menos para ganhar mais.
Sabe, você não precisa se matar de trabalhar, irmãos. A Bíblia estabelece o trabalho lá antes mesmo do pecado surgir. O Senhor estabelece o trabalho para o homem, é verdade. Ele diz para o homem fazer muitas atividades. Fala para ele cuidar, para cultivar, para governar. Mas a gente sabe que o suor do nosso rosto, para a gente poder comer, ele vem como fruto do pecado. Então, o pecado, queridos, ele traz a necessidade de a gente sofrer, de a gente ter um trabalho dificultoso. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo hoje, nós sabemos que nós podemos trabalhar sem ser sofrido. Quem diz que para você conquistar você tem que sofrer, irmão? Quem foi que ensinou isso? Quando eu falo sobre vida de prosperidade para os alunos no Rema, eu costumo dizer isso. Alguém ensinou a gente que para a gente conseguir alcançar alguma coisa de dinheiro, de recurso, a gente tem que suar, sofrer, porque dinheiro só é conseguido com muito esforço. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, o que Deus já nos fez, o que Deus proporciona para nós, a gente percebe que nós podemos prosperar, nós podemos ter recursos, sem precisar fazer esforço demais. Você deve trabalhar sim, mas não precisa você sofrer no trabalho, irmão. Tem um trabalho melhor para você não estar sofrendo. Esses dias eu encontrei uma irmã e foi maravilhoso. Ela estava brincando, dizendo que tinha saído da escravidão porque ela trabalhava no sistema de shopping. E hoje ela está trabalhando num horário que permite que ela esteja com a família no fim de semana, que ela possa descansar e servir à noite durante a semana, sem precisar estar ali num regime que era muito mais cansativo, que requeria dela um esforço muito maior. Irmãos, isso é prosperar. Pode ela não ganhar mais do que o que ganhava antes, pode ser que ela ganhe mais do que o que ganhava antes, eu não sei, mas a questão é que agora ela tem mais qualidade de vida, sofre menos para trabalhar a mesma coisa. E produz do mesmo jeito, irmão. Deus tem uma porta de oportunidade para você não sofrer pelo seu trabalho, não. E se você trabalha muito e diz assim, mas se eu não trabalhar, eu não alcanço, eu não conquisto, eu não tenho, eu não possuo, se eu não trabalhar nesses horários, se eu não fizer dessa forma, se eu não for desse jeito, minha família não vai ter como prover para minha casa. Eu quero dizer, você está confiando na sua força, no seu braço, e não no Senhor, que é a tua fonte. E alguém precisa dizer isso para você, porque é um trabalho que rouba o seu tempo com a sua família, rouba o seu tempo de servir ao Senhor, rouba o seu tempo de congregar, e que só permite você vir para o culto talvez no domingo, de 15 em 15 dias ou um por mês, é um trabalho que não é de Deus para a tua vida. Sameire, mas é o trabalho que eu orei para ter. Será que você orou mesmo para não ter tempo para congregar, para não ter tempo para desfrutar com os seus filhos, para não ter tempo para você dar nada para os seus filhos além do seu dinheiro? Porque um dia seu filho vai olhar para você e ele não vai lembrar dos brinquedos que você entregou, mas ele vai lembrar das vezes que você levou na pracinha, que você levou no parque, que você levava para o shopping, que você sentava no sofá para brincar com ele, que você ia jogar bola lá na garagem. Ele vai lembrar dessas ocasiões. Cuidado, porque você talvez esteja preocupado demais em dar a eles a condição que você nunca teve, mas você está roubando deles o pai que eles nunca vão poder ter. Quantos momentos nós estamos tendo roubados das nossas vidas? Porque achamos que a nossa vida é produzir em excesso. Que nós devemos trabalhar e nos esforçar, e é isso mesmo. A gente tem que se esforçar muito, querido, cuidado. Porque algo que vai requerer esforço demais, ao ponto de te roubar daquilo que é mais precioso, que é a tua família, que é o teu congregar, que é a tua igreja, que é o teu Deus, você não tem tempo de orar. Não, porque não deu tempo nem de orar. Hoje eu não consegui nem comer. Querido, muito cuidado com isso. Isso vai matar você. Alguém está aqui, gente? Algumas pessoas passam o tempo todo assim, falando, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas quando você olha, você vê que o que tem mesmo é um erro de gerenciamento de tempo. Elas estão dando a prioridade delas, a vida delas, por algo que realmente não tem valor. E eu vou dizer, se tudo que nós fazemos, irmãos, é pelo dinheiro que vem para o nosso bolso, para a nossa conta no fim do mês, então a gente está vivendo da forma mais medíocre que poderíamos viver. Mas, Sameire, o dinheiro é a mola que move o mundo. Não, o que move o mundo é o Deus Todo-Poderoso, que opera com a sua poderosa mão sobre nós. E sem dinheiro a gente faz o quê? Sem dinheiro a gente faz pouca coisa, mas com Deus a gente faz muito. Porque Ele pode prover tudo que você precisa, inclusive o dinheiro. Agora, com o seu dinheiro, você não pode proporcionar tudo que você gostaria. Tem pessoas que têm o dinheiro do mundo todinho, mas não têm a saúde que você desfruta sem precisar pagar nada. Dinheiro pode comprar a tua casa, irmão. Pode adquirir um apartamento para você, mas não vai adquirir para você um lar. Um lar se constrói com os princípios e valores que você recebe direto de Deus. Alguém está aqui?
Então, muito cuidado para esse ativismo, para essa produtividade, para esse nível requerido de performance não estar roubando você do melhor que você poderia ter. A sua família, a sua vida, a sua igreja, os seus familiares, a sua melhor parte está sendo perdida porque você está trocando a tua vida por dinheiro. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, eu quero que você vá para lá junto comigo. Esse texto é um texto muito rico para esse assunto. Mateus, capítulo 11. Estamos aprendendo sobre descanso no Senhor, amém? E eu quero que você saia daqui com a certeza, a convicção, eu não estou pregando contra trabalho, eu estou pregando a favor do descanso em Deus. Amém? Trabalhar é divino, mas deve ser feito com a medida de equilíbrio que o Senhor nos ensina em todas as áreas. Samere, mas é o trabalho que eu tenho, o que eu faço? Você está falando sobre isso? Eu sei que talvez essa pergunta esteja pairando no coração de alguns. É o trabalho que eu tenho, é o que eu sei fazer, é tudo que eu posso por enquanto. Por enquanto tudo bem, mas não se conforme com isso. Comece a pensar em estratégias para mudar. Comece a pensar em novas portas que você mesmo pode proporcionar. Algumas coisas, irmãos, a gente fica esperando que Deus abra a oportunidade, que alguém dê a oportunidade para nós. Mas Deus está ali esperando que a gente crie as oportunidades que Ele deseja que nós criemos. A gente cria a oportunidade de duas formas, crendo, falando, e a gente vai recebendo. Às vezes nós nem estamos falando sobre a possibilidade de termos uma nova oportunidade. E todo milagre começa com a sua voz. Quando você fala, o milagre começa a acontecer. Há algo que acontece no reino espiritual quando a sua boca começa a agir em conformidade com o seu coração. Muita gente tem uma expectativa no coração, um desejo no coração de que as coisas mudem, de que as coisas melhorem, mas elas não dão voz àquilo que elas desejam, elas não dão voz àquilo que elas dizem que estão crendo no coração. Mas, irmãos, a fé é assim, você crê com o coração, mas fala com a boca. Se você só crê no coração e não fala nada, nada vai acontecer. Se você só fala, mas não crê no coração, nada vai acontecer. É preciso que tenha as duas ações ao mesmo tempo. É preciso crer no coração e é preciso falar com a boca. Quando você começa a agir dessa forma, algo sobrenatural começa a agir e mover o natural. Tem coisas que você está aguardando que aconteçam, pedindo a Deus que Ele faça. E Deus está lá esperando que você comece a falar. E quando você fala, você começa a criar. Começa a criar as oportunidades com aquilo que você fala, irmão. E mais do que isso, com as tuas atitudes. A fé tem ações correspondentes. Você começa a falar, você começa a crer com o coração, falar com a boca, você vai começar a perceber ideias divinas vindo ao seu coração. Ideias e estratégias, conexões se chegando a você e você se chegando a conexões com pessoas, em lugares. Portas começam a ser abertas e as que não forem abertas você começa a abrir, porque você está confiando que algo está acontecendo. Então, às vezes, a gente fica esperando passivamente oportunidades e Deus olhando para nós, esperando que a gente esteja ativamente envolvido no milagre que a gente aguarda. Amém? Você foi para Mateus capítulo 11, verso 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem está falando aí, gente? Quem está falando aí, gente? Jesus, o próprio Cristo estava falando, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto de dar esse exemplo para a gente entender a diferença. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos aliviarei, você vai entender bem qual é esse exemplo. Imagine que o carro de alguém que você está, ou o seu carro, ele acabou de dar o prego, falhou, deu pane, o carro parou. E aí, provavelmente, é aquele problema envolvendo a bateria. O carro não está funcionando, mas você sabe que se empurrar, ele vai conseguir pegar. Amém? Você está entendendo o exemplo até aí? Não é o seu carro, é só um exemplo. Diga, meu carro não vai dar prego. Então, você está dentro dessa situação, o carro parou. E aí, você começa a se ver ali na necessidade de empurrar. Tem pessoas com você, ok, essas pessoas vão começar a empurrar o carro. Mas se você estiver sozinho, você vai precisar da ajuda de alguém que vai passando. Chegou alguém, vamos supor que vai aqui, o carro está saindo da igreja, está lá o pastor Danilo, o pastor William, está lá o pastor Fábio. E aí eles estão ali e você diz, gente, meu carro deu problema, não está funcionando, vocês podem vir aqui me ajudar? Eles vão ajudar você a empurrar o carro para fazer o carro pegar. Você vai para a direção e eles vão juntos ali tentar empurrar o carro, mas o carro não sai do lugar mesmo com a força deles. E aí eles vêm e pedem a ajuda do pastor Fábio.
Quando o pastor Fábio chega para empurrar o carro, eles recebem alívio. Porque a força que eles estavam empregando para que o carro saísse do lugar era maior do que o que eles podiam. Chegou um quarto homem, aquele quarto homem começa a empurrar também. Na hora, eles têm um alívio da carga. Eles têm um alívio daquela sobrecarga momentânea. O alívio é instantâneo, o alívio é momentâneo. Amém? Mas no outro dia, depois que eles já fizeram o carro pegar, eles começam a perceber o cansaço do esforço físico que eles fizeram naquela hora que empurraram o carro. O cansaço está lá, eles tiveram um alívio momentâneo, mas eles agora precisam do descanso. Você está comigo? No dia seguinte, eles vão sentir o peso do esforço que fizeram, mas dali não tem ninguém que possa tirar aquela sobrecarga na musculatura deles. O que vai aliviar? O descanso. De um dia para o outro, é que talvez eles estejam melhores pelo esforço que fizeram. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele está dizendo, eu tenho como resolver o seu problema instantaneamente. Eu tenho como resolver a você o problema que você tiver na mesma hora. Eu posso te dar alívio momentâneo, alívio instantâneo. Você vai receber algo naquele mesmo instante. O problema, gente, é porque muita gente vai buscar Jesus só para o alívio momentâneo, só para a solução instantânea. E ele estava dizendo, mas se vocês tomarem sobre vocês o meu jugo e aprenderem de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, vocês aí vão achar descanso para a alma de vocês. O que Jesus estava dizendo com isso? Que no momento inicial você tem alívio instantâneo. Eu posso prover para você o alívio momentâneo. Eu posso resolver o teu problema. Mas se você decidir andar comigo, no ritmo que eu tenho para você, porque o jugo fala de você andar em parceria, no mesmo ritmo. Era um instrumento que era colocado sobre dois animais, para que um mais selvagem fosse colocado numa posição mais mansa, ou o contrário. Um animal mais velho desse ritmo ao animal mais novo. Um animal mais jovem desse ritmo para o animal mais velho. O jugo era colocado como aquela parelha que a gente usa, ou cangalha, no interior às vezes o pessoal usa sobre animais. Hoje é um instrumento que quase não é mais utilizado por causa do machucado que causa nos animais. Mas ele era usado para isso, para colocar o ritmo nos dois animais, para estabelecer a parceria de trabalho entre dois animais. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo, tomai sobre vocês o meu jugo. Ele está falando, vocês precisam andar em parceria comigo. Vocês precisam aprender comigo o meu ritmo, o ritmo debaixo da graça. O ritmo da fé. Você precisa aprender junto comigo. Você não vai andar mais à frente do que Jesus, nem atrás daquilo que ele proporciona, ou que ele propõe. Você precisa andar no mesmo ritmo que ele. E ele está dizendo, quando você fizer isso, você vai ver que eu sou manso e humilde de coração. E aí você vai achar descanso para a sua alma. Jesus estava proporcionando e propondo para os discípulos, olha, vocês podem ter um alívio instantâneo, você pode ter a solução para agora, para o seu problema, mas se você decidir andar comigo, você não vai ter só a solução para agora, para o problema que você está vivendo, você vai ter descanso para você viver eternamente. Ele estava dizendo em outras palavras, eu resolvo agora, mas eu posso proporcionar uma vida melhor para você. Ele estava falando de um alívio, mas também de um refrigério. O refrigério, era isso que ele estava querendo dizer. Olha, com o descanso, você vai ter algo que vai refrigerar você. Você não vai viver debaixo da pressão do problema. Você vai viver debaixo do meu ritmo, do meu jugo, que é suave. E ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não vou sobrecarregar você, eu não vou colocar você debaixo de uma pressão que você não possa suportar, eu vou colocar você debaixo de um jugo que é suave, não vai machucar você, porque o jugo do diabo te escravizou, te machucou, te feriu, te deixou traumatizado. Mas o jugo que Jesus nos propõe, irmãos, não é assim. Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está vivendo para Jesus, se você vive com Cristo, se você é nascido de novo, se você serve ao Senhor, irmão, e está ficando pesado demais para você, eu quero dizer, você precisa aprender a trocar o jugo e o fardo com Ele, porque algo está errado. Ah, mas eu estou servindo ao Senhor e está muito puxado. São muitos dias, são muitas escalas. Irmão, você precisa aprender que o fardo dele é leve, tem algo errado e desequilibrado na sua vida de alguma maneira. E geralmente o problema não está no serviço. Geralmente o problema está na posição do coração. Porque nós estamos posicionados no coração de uma forma errada, nós não conseguimos descansar em meio ao serviço.
Porque quando nós servimos ao Senhor, irmãos, nós percebemos que o serviço não é pesado ao ponto que a gente não possa descansar. Servir ao Senhor é divertido, é leve e não é cansativo. Você pode até ficar sobrecarregado no seu corpo, talvez. Eu fico pensando nos irmãos que ficam lá fora no trânsito, no sol, muitas vezes, servindo ao Senhor lá fora, servindo às pessoas, aos irmãos da igreja. Você pergunta para eles vão estar cansados, provavelmente naquele momento o corpo físico está cansado, mas por dentro o coração deles está em plena alegria, porque eles estão fazendo algo que o Senhor se agrada, eles estão fazendo algo que o Senhor chamou, eles estão fazendo para o Senhor. O fardo é leve. Se você fizer para homens, vai ser pesado. Se fosse para eles trabalharem remunerados, fazendo isso por dinheiro, eles não fariam o trabalho que fazem, irmãos. Mas eles fazem porque fazem por algo que é muito maior do que dinheiro. É o amor ao Senhor, que é recompensado com galardões que são incontáveis. Dinheiro nenhum pagaria a hora desses irmãos. Dinheiro nenhum pagaria a hora dos que estão servindo agora enquanto você está sentado ouvindo a palavra. Dinheiro não paga para que as irmãs e os irmãos estejam servindo lá em cima, no departamento de crianças, para os nossos filhos ficarem sob controle enquanto a gente ouve a palavra aqui tranquilos. Dinheiro não pagaria isso. Se fosse por dinheiro, eles não fariam. Mas eles fazem porque amam ao Senhor e porque o fardo é leve. E se alguém dissesse, vamos trocar, você não vai mais servir a partir de hoje, a primeira coisa que eles iam perguntar era, por quê? Por que eu não vou mais servir? Aconteceu alguma coisa? Não, eu quero continuar servindo. Porque nisso, irmãos, talvez eles não tenham encontrado alívio momentâneo. Talvez o corpo, a mente, às vezes se fadigue, fique cansado. Mas por dentro há um descanso. Eu estou confiando, faço porque amo o Senhor. E muito mais Ele fez por mim. Eu posso continuar. Você está comigo? Então, Jesus estava ali propondo essa troca para os discípulos, dizendo, olha, existe um desgaste de esforço contínuo, vocês podem até se cansar, mas eu posso dar a vocês alívio. E quando ele fala sobre o sobrecarregado, ele está falando do peso dos fardos impostos, sabe? Aquele fardo que é colocado sobre você, mesmo que você não possa suportar. Em Cristo, irmão, tudo isso foi anulado. Hoje nós não carregamos mais o fardo pesado do pecado. Hoje nós não carregamos mais o fardo pesado da miséria. Hoje nós não carregamos mais o fardo pesado da enfermidade. Hoje nós não carregamos nem mesmo o fardo da morte. Porque se perdermos a vida aqui nessa terra, temos a convicção e a certeza da vida eterna com Ele para sempre. É diferente o nosso olhar, porque Jesus estava dando a nós duas propostas. Eu posso dar alívio para agora, eu posso dar o alívio imediato, mas eu também posso dar para vocês o descanso, que é algo contínuo e profundo. Em mim, vocês vão ter descanso contínuo e profundo. Em mim, vocês vão achar não só o alívio que resolve o momento, e muita gente quer Jesus para aliviar o problema momentaneamente. Muita gente não quer esse Jesus que pode trazer o descanso, que transforma para sempre a nossa vida. As pessoas querem um milagre instantâneo. Quantas pessoas, irmãos, não têm relatos de milagres que desfrutaram em família ou isoladamente, no trabalho, no casamento? Alguém que elas viram que pode proporcionar ali da parte de Deus algo que era milagroso. Mas essas pessoas também, muito provavelmente, não estão dentro de uma igreja congregando e servindo ao Senhor por gratidão ao que Ele fez. A maioria das pessoas recebe o milagre, mas elas se tornam parte da multidão que só recebe o milagre e depois vai embora. Jesus sabia que existiam essas diferenciações no público, que existiam os discípulos e existia a multidão. Ele fazia o que fazia, a multidão vinha, ela vinha e ela via. A multidão desfrutava da multiplicação dos pães e peixes. A multidão via as curas, os sinais, as maravilhas, as libertações que Jesus fazia. Mas a mesma multidão era aquela que ia embora e quando foi preciso acusar Jesus, fazia voz com os acusadores. Quantas pessoas que hoje acusam o Senhor, acusam os crentes, acusam a igreja, se dizem até mesmo ateias, são pessoas que em algum momento desfrutaram de algum milagre e por alguma decepção passaram a não gostar mais do Deus que hoje nós servimos e amamos. Quantas pessoas, irmãos, não deixam de fazer algo para o Senhor ou passaram a falar de Deus e daqueles que o servem porque se magoaram por alguma insatisfação pessoal? Talvez dentro da igreja ou fora dela, mas foram pessoas que desfrutaram do alívio, mas não quiseram aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração.
É preciso entender, irmãos, que em Cristo nós vamos encontrar o alívio imediato. Mas nós também precisamos nos posicionar nesse lugar de aprender do jugo dele, que é suave, que é leve para nós e que vai nos ensinar com mansidão e também com humildade de coração. Às vezes a gente quer agir com selvageria. É aquele momento em que a gente quer deixar a carne prevalecer. Alguém falou, não, isso aí eu não aceito. Não, isso aí eu não quero. Não, comigo não é assim. Não, lá em casa a gente tem um pavio curto. Lá em casa mamãe, titia, vovó, todo mundo age assim. Não, porque o meu pai não aceita desaforo. Querido, o nosso Pai Celestial, Ele aceita muito mais do que desaforo. E Ele não só aceita como Ele perdoa. Eu tenho certeza, você não foi vítima de alguém cuspindo na sua cara. Você não foi vítima de alguém te acusando injustamente. Você não foi vítima de alguém te açoitando injustamente. Você não foi vítima de alguém colocando uma coroa na sua cabeça injustamente. Você não foi vítima de alguém te apunhalando, te espetando com lança injustamente. Você não foi alguém que, estando com sede, te deram vinagre para beber. Mas Jesus foi tudo isso e muito mais, para que hoje nós possamos suportar certas afrontas por amor a Ele. Eu vou te dizer, irmão, nenhuma afronta, nenhuma situação de injustiça para nós é pior do que o que Cristo passou. E se a gente aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, a gente vai ver que muitas situações a gente não vai resolver no grito, na briga, na pancadaria, na confusão. A gente vai resolver com a humildade e a mansidão de coração. Nem sempre vai ser fácil, eu tenho certeza que não. Mas se a gente quiser aprender com Ele, a gente vai achar descanso para a alma e não confusão para a mente. Tem muita gente que está vivendo confusão, tem muita gente que está vivendo conflito em casa, conflito no trabalho, conflito onde passa, porque não consegue aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Talvez você não tenha aí Jesus andando lado a lado com você, fisicamente falando, mas você tem a palavra, irmãos, que é o próprio Jesus falando com você todos os dias. Muitas coisas você vai se perceber aprendendo se você considerar o que a palavra diz. Se você considerar o que está escrito. E não somente o que você aprendeu. Porque nem tudo que a gente aprendeu é verdade. Olha que revelação. Ah, mas foi mamãe que me ensinou. Foi papai que me disse. A religião lá de casa foi sempre assim. Nem sempre, querido, o que a gente aprendeu é a verdade. Às vezes a gente aprendeu o que eles sabiam como verdade. Mas a verdade, de fato, é a palavra. E se disser na palavra, a gente pode ficar tranquilo. Se está dito, está dito. Não tem como passar. Não tem como errar. Então, entenda. Deus, Ele proporciona para nós, através de Cristo, o alívio que resolve o nosso momento, mas Ele também proporciona para nós o descanso que transforma as nossas vidas. Que nesses dias você consiga perceber a importância de você tomar esse jugo de Jesus. Sabe? De você poder perceber aquilo que realmente a Bíblia nos fala sobre essa parceria que é andar com Ele. A Bíblia fala sobre jugo em outras passagens, como em Isaías, no capítulo 10. E a gente vai ver também sobre esse jugo, quando fala sobre cônjuge, né? Sobre os relacionamentos onde a gente se coloca em jugo desigual. Está falando um pouco sobre esse mesmo aspecto. Mas o que eu quero que você fique é que você perceba que Jesus está chamando para a gente aprender dele, caminhando lado a lado. E que, embora a gente tenha vivido um dia debaixo do jugo do pecado, que era pesado, hoje a gente está livre desse jugo, irmãos. Muito mais pesado era viver para o diabo. Nada do que a gente vai fazer e viver hoje para o Senhor é pesado demais. Tem gente que pensa, porque eu vou todo dia para a igreja. Não vem, irmão. Não vem, mas também não reclama não quando vem. Ah, eu venho todo dia para a igreja. Pois vem com alegria, porque eu tenho certeza que é melhor você vir para a igreja todo dia e servir ao Senhor, do que você ficar servindo ao diabo só no fim de semana, como era antes. Tinha gente que servia ao diabo no fim de semana todinho, saía na madrugada de sexta, voltava na madrugada de segunda e não reclamava, voltava feliz e satisfeito, todo escangalhado, todo acabado, cheio de ressaca, cheio de problema, endividado, e achava aquilo o máximo. Aí agora vem para Jesus e acha que é muito, porque vem para o Rema segunda, quarta e sexta, tem um VC na terça, tem um culto na quinta, pois não vai, irmão, mas também não reclama de ir. Ou faz com alegria e deixa o louvor a Deus ser expressado através da tua vida, ou então não faz. Tá fácil para você? Andar com o Senhor, irmão, não é uma questão emergencial, não. Ou a gente anda com Ele por uma questão de vida plena, ou a gente vai escolher outro caminho que não seja andar com Ele. E pode ser que você fique escandalizado por eu estar dizendo assim de forma tão clara. Mas é que às vezes as pessoas têm argumentos tão evidentes que parecem até que são convincentes. Mas se a gente for olhar para o que a palavra diz, a gente vê que esses argumentos de convincentes não têm nada. Pelo contrário. São só enganos para disfarçar uma mediocridade espiritual.
Se você acha que é pesado demais para você, não faz. Agora, uma coisa é certa, se você fizer com a motivação do coração adequada, nunca vai ser pesado. Tem irmão que vem aqui e serve no culto da manhã, no domingo, no culto da tarde, no culto da noite. Às vezes nem é porque o líder coloca ele para ficar escalado. Às vezes é porque ele pede para ser escalado. Porque para ele é prazeroso vir para os 3 cultos no domingo, não é pesado. E a gente acha isso estranho demais. Samuel, mas e a vida com a família? Normalmente quem faz isso vem com a família. E vem alegre e satisfeito. O filho serve no culto da manhã, o pai serve no culto da tarde, a filha serve no culto da noite. Eles fazem satisfeitíssimo. Tire deles o privilégio de servir, para você ver se eles vão ficar felizes. Sabe que a gente precisa aprender um pouco mais, irmão, sobre isso. Eu não estou dizendo que você precisa ser essa pessoa, mas eu estou dizendo que você pode ser essa pessoa. Se você quiser, o seu coração motivado da forma correta, vai ser leve para você. Às vezes eu vejo, via no passado, eu quero já encerrar. Eu via no passado gente reclamando, porque tinha que, por exemplo, eu era do louvor, né? Não parece, mas eu era. Do departamento de música, eu tocava teclado. Olha aí, você se surpreendendo. Pois é. Teve um tempo que eu cantava também, mas como eu cantava, eu expulsava as pessoas, aí eu parei de cantar. Brincadeira. Mas eu tocava teclado. Teve um tempo, inclusive, que nós tocávamos juntos, eu e o Fábio, né? Ele num teclado, eu em outro. Foi um tempo bem interessante. Então, nós tocávamos já desde a adolescência. Eu aprendi adolescente a tocar e, dali, para mim, era servir ao Senhor com aquilo. Foi onde eu comecei a servir ao Senhor. Na verdade, eu comecei a servir ao Senhor no retroprojetor. E depois fui tocar. E eu lembro que a gente tocava, às vezes ia para os ensaios. Chegava cedo no sábado à tarde, nossa igreja tinha os cultos nos sábados, todos os sábados para jovens. E a gente chegava às vezes 2 da tarde para ensaiar, ficava dali, emendava para o culto da noite, depois do culto saía com o pessoal da igreja. Chegava em casa já à tarde, às vezes já na madrugada praticamente. Isso adolescentes, né? E à medida que a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, o serviço ao Senhor foi se intensificando. E chegou uma época que a gente já estava numa outra igreja, que era o Verbo da Vida, e a nossa igreja, o Ministério de Música, estava gravando um CD e um DVD. E eu não tocava com eles nessa época aí para isso, mas o Fábio era uma das pessoas que tocavam para a gravação. Então, tinha os ensaios, tinha os momentos que eles estavam ali reunidos para poder fazer os treinos para a gravação, e esses ensaios, para que todos pudessem ir, com as muitas atividades que todos desempenhavam, os trabalhos que eles tinham, alguns estudavam na faculdade e tudo mais, às vezes os horários que eram possíveis para o ensaio eram de madrugada. E a gente ia, eu levava, o Fábio na época estava sem carteira de habilitação e eu estava habilitada, então eu ia, ficava lá esperando 2, 3, 4 horas, madrugada a fio, que o ensaio acabasse. Eu ficava lá esperando numa boa, não reclamava, ia com o coração alegre por estar servindo ao Senhor, ainda que não fosse diretamente, não fosse no palco, eu estivesse nos bastidores, mas eu ia com o coração feliz e satisfeito. E a gente fazia tudo isso, irmãos, e para algumas pessoas isso era tão estranho, porque, apesar de ser para a gravação de um DVD, não tinha remuneração nenhuma. Ninguém ia ganhar R$1, 1 centavo por aquilo. E quando era no fim de semana, isso era durante a semana, quando era nos dias de culto, a gente servia nas escalas, quando era no fim de semana, tinha os cultos da igreja, e tinha também alguns momentos que o Fábio ia tocar em casamento. E, às vezes, a gente percebia que algumas pessoas, para serem chamadas para tocar em casamento, elas iam de pronto coração, porque iam receber dinheiro para aquilo. Mas, para tocar na igreja, tinha uma série de obstáculos. Tinha uma série de argumentos. Não podia por causa disso, daquilo, o trabalho, a mulher, o filho, a mãe, o irmão, o pai, o papagaio, o cachorro, o gato. Tudo era motivo para não ir. Mas se fosse para ganhar dinheiro, por hora, todo mundo queria ir. E sabe o que isso me escandalizava, irmãos? E ainda me escandaliza que as pessoas ainda acham que vale mais a pena servir por dinheiro do que servir ao Senhor. Eu me revolto até hoje quando eu sei de alguém botando banca para servir no louvor. Para servir numa escala que é colocada, porque são tantos cultos, porque são tantas vezes. Irmão, se fosse por dinheiro, você ia fazer sem reclamar. Geralmente, a pessoa que reclama da escala é a pessoa que, se fosse por dinheiro, não ia fazer reclamando. Geralmente. E eu fico me perguntando, por que será que Jesus disse que não se pode servir a Deus e as riquezas? Porque alguém que está pronto para servir com o coração disposto por dinheiro,
Mas não está pronto para servir ao Senhor é alguém que já escolheu o seu Deus faz tempo. É alguém que escolheu o seu Deus, mas está usando Jesus. Eu uso Jesus para ter salvação, eu uso Jesus para ter fé, eu uso Jesus para ter saúde, eu uso Jesus para prosperar, eu uso Jesus para me dar uma condição de justiça diante de Deus, para não ser mais alguém contaminado pela culpa do pecado, mas eu agora não quero adorar Ele com o que eu posso oferecer. Eu adoro ao dinheiro por meio do que eu posso oferecer, mas Jesus é só um instrumento que eu uso. É forte, né? Mas é verdade. E alguém precisa dizer. Então, muito cuidado quando você tiver um coração pronto a fazer qualquer coisa. Se for para você colocar a casa na cabeça ou dentro de um caminhão, para levar para um lugar, para montar um estande, para montar um ponto de venda, para montar um ponto de serviço, para você oferecer alguma coisa a alguém em troca de dinheiro, mas você não está disposto a levantar uma cadeira na sua igreja, então você está adorando ao Deus errado enquanto usa Jesus. Quando tem culto da virada que a gente fica a madrugada toda, os irmãos ficam aqui até não sei que horas, organizando as coisas depois do culto da virada, e todo mundo faz feliz, faz sorrindo, é a gente lavando o chão, é a gente passando o pano, é outro lavando louça, faz todo mundo uma parte das coisas. E a gente faz e não fica pouca gente, fica muita gente. E sabe, irmãos, isso nos dá muito orgulho, porque a gente está criando e cultivando uma cultura na nossa igreja de serviço ao Senhor, muito além do que a gente faz por dinheiro. Porque se fosse olhar para alguém fazer isso por dinheiro, alguns de nós não faríamos. Mas porque a gente faz para o Senhor, com todo o nosso coração, a gente faz alegre, satisfeito e se divertindo. Tem uns que ficam aqui em conferência, você vai embora, e tem gente que fica servindo na sala dos ministros aqui, as meninas, por exemplo, ficam servindo até meia-noite, às vezes mais de meia-noite. Você nem sabe, nem vê, não conhece o rosto, mas se não fosse o serviço dessas pessoas, os ministros que passam pelo púlpito da nossa casa, chamada Igreja Verbo da Vida em Teresina, não fariam o trabalho que fazem, da maneira como fazem. E se perguntar se elas fariam isso por dinheiro, elas com certeza não fariam. Mas elas fazem porque amam o Senhor e amam os filhos de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a encontrar a capacidade de descansar enquanto nós estamos servindo a Deus, sem murmuração, sem reclamação, sem querer colocar objeção para o Senhor, dizendo que está cansado demais, que está pesado demais, porque a gente faz porque ama o Senhor, de uma forma tal que não é mais pesado do que o que a gente faz por dinheiro onde a gente passa. Que você saia nessa noite sabendo, eu posso descansar no Senhor, enquanto eu produzo, enquanto eu trabalho, enquanto eu estou em casa, no meu lar, servindo a minha família, enquanto eu estou na igreja, servindo aos meus irmãos, eu posso ter descanso até mesmo enquanto eu estou lá no meu trabalho, de sol a sol, suando, porque embora eu esteja suando, esteja cansado naquele lugar, por dentro tem alguém me proporcionando um descanso que ninguém mais poderia me proporcionar. Eu saio daqui, eu vou para minha casa com uma consciência tranquila, com um coração seguro, de que eu posso fazer muito com as minhas mãos, mas jamais eu farei mais do que a mão do Senhor pode fazer por mim. Com a certeza de que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode até trabalhar, mas enquanto você trabalha, você espera em Deus, porque a esperança no Senhor, a fé e confiança nele, fazem o trabalho dele alcançar você de uma forma sobrenatural e incomum. Que você consiga sair daqui entendendo que esperar em Deus e descansar nele é permanecer no lugar onde você pode sempre ser achado por ele e encontrá-lo também. Que descanso não é um lugar chamado, um lugar proporcionado por uma viagem, não é um lugar geograficamente encontrado, o descanso não é um feriado que você tem no meio da semana, não são as férias proporcionadas pelo seu trabalho, descanso é uma pessoa chamada Jesus. Nele você pode descansar, nele você pode renovar as suas forças, nele você pode ter todo o vigor. Sabe, Jesus não nos promete diminuir o trabalho e as cargas, não. De verdade, a Bíblia diz que Ele multiplica as forças para aqueles que estão cansados e Ele dá força para quem não tem nenhum vigor. Ele não tira o trabalho, Ele não diminui a carga, mas Ele nos dá forças, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá condição de suportar aquilo que o mundo tem que nos dar do lado de fora. Mas aquilo que Ele pode nos dar do lado de dentro é o que vai nos manter de pé e nos sustentar no meio da pressão que o homem pode nos causar, no meio da pressão que o mundo nos proporciona. Saiba que quem encontra no Senhor esse cuidado, esse descanso,
esse zelo, sabe, independente do que eu estou fazendo agora, Ele está trabalhando em meu favor nesse momento. Ainda que eu esteja sentado, parado, Deus está trabalhando. E sabe, se você chegou aqui cansado, eu quero dizer para você, há alívio no Senhor, mas também há descanso da parte dEle para você. Se você estava tão cansado ao ponto de querer desistir, eu quero dizer para você, não é hora de você desistir. É hora de você achar nele o descanso para a sua alma. É hora de você achar nele o descanso e o alívio e o refrigério que você está procurando. Que não estão no lugar, não estão nem sequer dentro desse ambiente, mas estão na pessoa de Cristo para você. Estão dentro da condição, da presença que o Espírito Santo representa para você. Nele você vai achar toda a força, todo o vigor, toda a capacidade, todo o reabastecimento que você precisa. Você não vai sair daqui com o tanque vazio, você vai sair daqui abastecido de força da parte de Deus, para lidar com aquilo que estava te cansando. Às vezes o que estava te cansando era um relacionamento, era um trabalho, talvez o que estava te cansando era um problema que nunca muda, alguém que nunca quer mudar, mas eu vou dizer para você, aquilo que estava te cansando não tem poder para sugar a força que o Todo-Poderoso te dá. Pode ser que você esteja cansado de todas as formas que você imaginar, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Pode ser que seja uma dessas ou todas elas, mas nada disso é maior do que aquilo que o Senhor pode depositar em você para lidar com essa pressão do lado de fora. Deus está proporcionando para você hoje, agora, Ele trouxe você para esse culto para dizer para você, em mim você pode descansar. Não importa se você não pode dar fim a essa situação, não importa se você não pode mudar essa ocasião, Ele pode, Ele está dizendo para você, eu posso, em mim você pode. Em mim você pode suportar, em mim você pode descansar, em mim você não precisa desistir, em mim você encontra alívio, em mim você encontra descanso, em mim você encontra tudo o que é necessário para permanecer firme, inabalável, diante das circunstâncias que se apresentam a você. Sabe, o descanso em Deus não é a ausência de tempestades, não é a ausência de problemas. O descanso em Deus, querido, não é a certeza de que não tem algo acontecendo do lado de fora. O descanso em Deus é uma paz que excede todo o entendimento do lado de dentro do nosso coração. Essa paz vai guardar a tua mente, essa paz vai guardar o teu coração, ao ponto de você dormir tranquilo, porque o amanhã você já sabe a quem pertence. Ah, mas tem sido tanto problema até aqui, Sameire. Foi ontem, foi hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã tem um dia melhor para você. Mesmo que ontem tenha sido um dia tenebroso, mesmo que hoje tenha sido um dia difícil, eu quero dizer para você, existe em Deus alívio para o dia de amanhã. Você vai encontrar isso, encontrando na presença aquilo que você não pode encontrar em lugar geográfico nenhum. Você poderia tirar férias, você poderia receber um feriado, mas nada disso ia te dar aquilo que Jesus pode te dar. E Ele está querendo te dar isso nessa noite. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Eu tinha tantas outras coisas para falar, mas o tempo é curto, não vai me permitir. Quem sabe eu ministro numa outra ocasião sobre esse mesmo tema. Eu quero finalizar lendo para você um texto que é muito interessante. E diz assim, lá em João capítulo 5, no verso 5 fala que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu quero te perguntar, se você vivesse a mesma coisa durante 38 anos da sua vida, o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma incapacidade, a mesma limitação, a mesma debilidade, durante 38 anos, você estaria cansado ou não? Certamente você estaria muito cansado. Certamente você estaria sobrecarregado, você não aguentaria mais viver a mesma coisa. Mas quando Jesus encontra aquele homem, é interessante porque Jesus vendo ele deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, a Bíblia é clara e diz que Jesus tinha visto esse homem deitado e que sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus faz uma pergunta para ele que é curiosa. Porque se você vê alguém durante 38 anos padecendo da mesma enfermidade, do mesmo problema, da mesma incapacitação, você a primeira coisa que pensaria é, essa pessoa com certeza quer ser curada. Mas Jesus pergunta se ele quer ser curado. A pergunta que Jesus faz para ele é, você quer ser curado? E é interessante porque aquele homem poderia responder de muitas maneiras. E ele precisava só dizer, sim, eu quero. E às vezes nós estamos tão cansados com algumas situações ao longo de tanto tempo, que quando alguém nos pergunta se a gente quer a solução, a gente encontra um monte de argumentos em vez de dar a resposta dizendo que quer a solução. Jesus, em outras palavras, estava querendo dizer para aquele homem, olha, eu posso te curar. E ele perguntou, você quer ser curado?
Só que ele responde para ele assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não estava perguntando por que ele não tinha sido curado ainda. Jesus não estava perguntando para ele se ele tinha alguém que colocasse ele no tanque. Jesus não estava perguntando se outras pessoas tomavam a frente dele. Jesus não estava interessado nos argumentos daquele homem. Assim como ele não está interessado nos argumentos que a gente pode querer apresentar a ele hoje por estar cansado por alguma coisa. Eu quero dizer para você, Jesus, ele não está interessado nos seus argumentos nessa noite. Na verdade, a única coisa que ele quer saber é se você quer se livrar daquilo que está te cansando. E ele pergunta, quer ser curado? E ele responde isso. Então, Jesus não contra-argumenta com ele. Jesus não pergunta para ele por que ele não agiu de uma outra maneira. Por que alguém não foi colocando ele aos poucos, lá pertinho do tanque, ao longo de 38 anos. Podia cada dia alguém ter colocado ele um pouco. Podia cada dia ele ter se arrastado um pouco. Tantas formas poderiam ser encontradas de solucionar o problema. Mas Jesus não vai debater as soluções com ele. O que Jesus vai dizer para ele é o que ele precisa fazer naquele instante. E ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E nessa noite eu quero dizer para você, sabe, você tem a opção de ficar preso naquilo que está sendo como um círculo vicioso para você. Você fica andando no mesmo lugar, você fica vivendo a mesma coisa, você fica dizendo que está cansado disso, mas você não sai desse lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, levanta, toma isso aí que está te paralisando e começa a andar. Sai desse lugar de paralisia. O descanso para você não vai ser proporcionado enquanto você está paralisado. O descanso para você vai ser proporcionado para você enquanto você anda e se movimenta debaixo de uma palavra divina. Deus não vai ficar passando a mão na sua cabeça enquanto você chora, irmão. Mas Ele vai te proporcionar um levantar de fé que vai colocar você em movimento em direção ao propósito que Ele tem para você. E Ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia fala que imediatamente o homem se viu curado. Ele viu que aquilo que ele precisava e que ele esperava tinha acontecido. E ele tomou o leito, se colocou de pé e pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de descanso. Aquele dia era um sábado. Era um dia para descansar, como na nossa cultura é o domingo. Sabe que no dia de descansar, a gente também precisa estar disposto a se mover em fé. Não é porque o dia é de descansar que é hora de a gente ficar paralisado. Não é porque é dia de descansar que a gente vai ficar argumentando com Deus sobre o porquê que a gente não sai do lugar. Deus está proporcionando para você hoje o descanso. Deus está proporcionando para você o alívio daquilo que te aprisionava, daquilo que te travava, daquilo que te impedia, daquilo que estava te desgastando. Pode ser que seja um relacionamento, eu não estou dizendo para você que você vai sair daqui e vai acabar com isso. Eu não sei o que tem no seu coração para a decisão que você vai tomar. Você vai orar ao Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, querido. Aquilo que te cansava não tem poder para te paralisar ao ponto de te fazer desistir. E se eu pudesse te fazer uma pergunta hoje, eu perguntaria para você, você quer descanso? Você quer ser curado? Como Jesus perguntou. Então levanta, toma esse leito e começa a andar. E imediatamente você vai se ver capacitado, vai se ver curado, você vai se ver em movimento. E aquilo que te antes aprisionava vai se tornar um instrumento do teu testemunho. Porque eu fico pensando, para que aquele homem levar o leito dele? Para que ele tomar o leito dele? Ele não podia só abandonar o leito lá no lugar onde ele estava. É interessante porque nada do que Jesus falava era sem sentido e em vão, irmão. Levar o leito, tomar o leito e levar é para demonstrar que aquilo que antes prendia, agora era a prova do milagre. Sabe aquilo que paralisava você até hoje, aquilo que estava te cansando até hoje, nas tuas mãos, debaixo do milagre do poder de Deus, vai se tornar o testemunho daquilo que o Senhor operou na tua vida. Não vai ser instrumento de vergonha. Não vai ser um problema contar o que acontecia no passado. Não vai ser um problema falar do que antes era. Vai ser, na verdade, um motivo de maior alegria para contar o testemunho. Então, se você está aqui nessa noite, você precisa de descanso. Você precisa de alívio. Toma o teu leito e anda.
Levanta desse lugar. Não assume a posição de se vitimizar diante das coisas que possam ter acontecido a você. Deus tem para você o alívio imediato. Deus tem para você em Cristo o descanso que você precisa. Deus tem para você uma movimentação diferente da paralisia que você estava vivendo por causa dos desgastes. Não precisa você desistir, não precisa desistir de viver, não precisa desistir de trabalhar, não precisa desistir de congregar, não precisa você desistir da sua igreja, do seu marido, da sua mulher, eu não sei o que você estava pretendendo fazer. Mas eu estou dizendo aqui para você nessa noite, o que você precisa é encontrar a troca de carga em Cristo. Tira esse fardo pesado nessa noite. Arreia as bagagens. Coloca isso no chão. Troca esse fardo pesado. Diz, Senhor, eu vim nessa noite para trocar esse fardo. Você pode fazer isso nessa noite. Levante suas mãos aí no seu lugar. Pai, obrigada. Porque nessa noite eu vim entregar as cargas pesadas ao Senhor. E eu recebo a tua carga leve para mim, Pai. O teu jugo que é suave. O teu fardo que é leve, Pai. Eu tomo sobre a minha vida nessa noite. Toda a preocupação eu lanço sobre o Senhor. Todo problema eu lanço sobre o Senhor. As incertezas do amanhã. O medo que se apresenta diante de cada um de nós. Ah, Pai, qualquer tipo de abismo que o diabo estava planejando colocar diante dos nossos olhos, nós trocamos pela posição de olhar para o Senhor e encontrar no Senhor o alívio, encontrar no Senhor o descanso, encontrar no Senhor a solução, encontrar no Senhor a certeza de que amanhã vai ser melhor do que agora, vai ser melhor do que ontem, de que o amanhã, Pai, está cheio da tua glória para nós, está cheio da tua provisão, está cheio da cura que alguns precisam, da saúde que alguns estão buscando. Ah, Pai, no amanhã tem a paz que alguns têm buscado em tantas outras coisas. Ah, Senhor, no amanhã tem tudo aquilo que é necessário para agora. Nós descansamos na certeza de que tudo vai ficar bem, porque o Senhor está cuidando de tudo. Nós descansamos nessa noite, Pai, na certeza de que o Senhor está trabalhando. E enquanto nós estamos aqui levantando as nossas mãos ao Senhor, ainda que o mundo olhe para nós como se parados estivéssemos, sabemos que do céu existe uma movimentação acontecendo agora mesmo. Ah, Pai, aquilo que nossas mãos não podem proporcionar e operar, mas a tua poderosa mão pode fazer. Faz, Senhor, segundo a tua poderosa mão sobre esse povo. Faz aquilo que a mão do homem não pode alcançar. Opera, Pai, aquilo que nós não podemos operar, mas pela fé já está feito. Pela fé já está feito. Pela fé já está feito. Porque cremos no Senhor, cremos na sua palavra, cremos que já recebemos, Pai, cremos que já é nosso, cremos que já temos, cremos que já somos, cremos que já podemos. Sim, Pai, porque nós temos a certeza do que a tua palavra nos garante. Nós podemos descansar. Ah, Pai, eu declaro que aqueles que não estavam dormindo bem, vão dormir como nunca antes nessa noite. Aqueles que não conseguiam ter paz, os pensamentos acelerados, a inquietação mental, vai dar lugar à tua paz, que excede todo entendimento, Pai, em nome de Jesus. Toda incerteza sendo consumida pelo poder que opera no meio da igreja nessa noite. Toda insegurança dando lugar à confiança no Senhor. Toda ansiedade dando lugar à fé que sabe que pode descansar. Ah, Pai, nós tomamos o lugar da incredulidade nessa noite e colocamos uma posição de fé no lugar. Oh, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso é que falamos. Nós cremos, por isso é que nós falamos. Amanhã é melhor que hoje. Amanhã melhor que hoje. Essa semana melhor do que a outra. O novo mês melhor do que o anterior. Será assim, Pai, porque nós confiamos no Senhor. Tua mão está trabalhando em nosso favor. Aleluia, aleluia. A mão do Senhor opera sobre você de uma forma eficaz, irmão. Ei, fica pronto para ver o agir de Deus de uma forma incomum sobre a sua vida. Aquilo que você não tinha conseguido experimentar até aqui, algo está acontecendo para acelerar os processos para você. Algo está acontecendo para acelerar os processos para você. Para acelerar aquisições, realizações, coisas que você só vai obter porque está descansando nele. E ele dizendo para você, em mim eu posso ter a adorar. Aleluia. Aleluia. Diga, o Senhor é a minha força. Nele eu posso descansar. Amém.
Aleluia. Nós estamos chegando ao fim, mas antes preciso fazer alguns convites. Se você está aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não fez com Ele uma aliança. Eu falava aqui durante a pregação sobre o alívio imediato que algumas pessoas recebem, mas que Jesus nos convida a encontrar nele o descanso para transformar a nossa vida. Se você está aqui hoje e você já recebeu de alguma maneira o alívio que Jesus pode te proporcionar, mas você ainda não fez dele o seu Senhor ao ponto de andar junto, ao ponto de andar sobre aquilo que Ele orienta, ao ponto de andar sobre aquilo que a palavra nos ensina. Essa é a ocasião que Deus está te proporcionando. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, entregar a sua vida para Ele, andar com Ele, assumir e aprender dele, que é manso e humilde de coração, essa é a sua oportunidade. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa decisão. Tem alguém? Todos crentes? Aleluia. Tem alguém que está aqui nessa noite e quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Se você já é crente, mas não ora em outras línguas, não sabe do que se trata, você precisa dessa poderosa ferramenta. Nós temos uma equipe à sua disposição. Há alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo nessa noite? Faz um sinal bem alto com a sua mão se você quer e vem rapidamente aqui à frente. Todos batizados, cheios do Espírito, amém? Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, você chegou aqui sentindo algo ou com algum diagnóstico, nós queremos orar por você. Se você quiser receber oração em posição de mãos para sair daqui curado, você vai sair daqui livre desse mal. Tem alguém? Glória a Deus, todo mundo curado, todo mundo firme, todo mundo cheio, todo mundo salvo. Glória a Deus, a igreja gloriosa, graças a Deus. Tem algumas indicações de livros que estão relacionados ao tema da mensagem de hoje, você pode adquirir lá no Verbo Shop. O primeiro deles que eu quero indicar é esse do Tony Cook, um livro muito precioso, riquíssimo. Porque o Senhor é o meu pastor. 12 bênçãos de uma vida transbordante. Olha que livro maravilhoso. Baratinho, está disponível lá no Verbo Shop, você pode adquirir. Esse é do Tony Cook. Esse livro, inclusive, tem algumas coisas relacionadas ao nosso tema do ano, que é o ano do transbordar. Então, depois passa lá e adquire, se você quiser. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Esse livro tem também muito a ver com o tema da mensagem de hoje. Você pode adquirir lá no Verbo Shop. Esse é do irmão Reagan. E crie o mundo que você quer ver. Lembra que eu falei que tudo aquilo que você precisa começa com a sua boca, falando aquilo que o seu coração crê. Esse livro também pode te ajudar nesse assunto. Está lá disponível no Verbo Shop. Passa lá e adquire um desses títulos poderosos. Acrescenta mais ainda a sua vida. Amém? Cadê as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Onde estão vocês? Tem pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Olha, tem gente aqui. Lembra que foi dito aqui que a gente tem uma sala preparada para vocês, especialmente? Então, tem uma equipe lá do lado esquerdo que está acenando para que você possa se dirigir até lá. Então, se você é visitante, já pode se dirigir à sala dos visitantes, à sala VIP. E também, se você trouxe o visitante, vai junto com ele para ele não se sentir sozinho. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Eu vou deixar o pastor William vir. Ele está conduzindo o culto e ele vai dar os últimos avisos. A gente está chegando ao fim. Uma semana maravilhosa para você, de muita produtividade, mas debaixo de um descanso que só Deus pode te proporcionar. Amém? Amo você. Boa semana em nome de Jesus. Glória a Deus. Que noite poderosa. Eu sei que nós estamos saindo daqui diferente da forma que nós entramos. Amém, gente? Só para reforçar com vocês que lá fora nós temos hoje o nosso Verbo Café. Algo que foi preparado pelo VIPs, né? O Departamento de Jovens da nossa igreja. Então passa lá e abençoa esse departamento que tanto nos abençoa. Amém? Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. E como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar muitas vezes com boas notícias em nome de Jesus. Então, tenha uma excelente semana.